Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho do MySQL Workbench, tá? No vídeo passado só fiz a instalação dele, né? Mostrei algumas coisas. Nesse aqui eu vou mostrar um pouco mais, vou abrir algum arquivo, vou criar uma tabela ali para vocês terem uma noção de como que funciona, tá bom? Bom, então, eu já tinha colocado ele aqui na minha barra de tarefas, né? Então toda vez que eu executo eu venho por aqui, mas você pode ir lá no menu iniciar, você vai lá em MySQL, certo? Tá aqui. E aí você escolhe esse daqui, ó, MySQL Workbench 8.0, tá? Que é a versão que eu instalei. E aí, bom, e aí essa tela inicial, né, você tem aqui, normalmente aparece as conexões, como eu criei uma conexão na atividade passada, né, eu criei essa conexão aqui, então vai ser a única que vai ter, tá? Então normalmente você criou aí alguma no seu computador, e às vezes pede senha, tá? Esses aqui eu acho que não tá pedindo senha, que eu acho que eu marquei para não pedir senha, é isso mesmo, tá bom? Então, pessoal, meu banco está vazio aqui, eu não deixei nada, né? Meu MySQL está vazio, eu não tinha deixado nada aqui, né? Essa foi minha intenção mesmo, trabalhar com ele limpo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, só para a gente ter uma noção, né, da onde as coisas ficam dentro do meu banco, eu vou criar um banco, né? Eu vou criar um banco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar um create, tá? Create database. E esse banco, eu vou chamar ele de escola, certo? Então, como eu havia dito no vídeo passado, né, quando você quer executar uma linha só, né, você pode selecionar e vir aqui nesse raiozinho aqui, tá? Ou se você quiser executar todo um script que tiver aqui, você vem nesse raio grandão, esse outro raio aqui, esse primeiro, tá? Então essa área aqui, pessoal, que a gente chama de query, né? Nessa área você consegue colocar vários comandos para criar banco, para fazer uma seleção no banco, para dropar um banco, né, que é apagar um banco, você consegue fazer várias coisas, tá? E uma das facilidades, né, do Workbench, que além dessa tela aqui que a gente pode fazer essas execuções, a gente pode vir aqui do lado direito e criar um banco aqui, por exemplo, né? Vem em Create Schema, a gente cria um banco por aqui, tá? Eu vou criar primeiro um via código para vocês terem uma ideia, tá bom? Então eu venho aqui, essa minha linha, eu posso, né, como eu havia dito, clicar nesse link para criar, ou eu posso segurar a tecla Ctrl do meu teclado e apertar Enter, que ele vai criar. Então aqui embaixo ele mostra, né, o banco que eu criei, tá? Que chama Database Escola, né? Que chama Escola, aliás. E aí aqui do lado ele não vai mostrar ainda, porque eu preciso atualizar, né? Então quando eu atualizar vai aparecer um banco aqui, ó, banco chamado Escola, certo? E aí o legal, né, do MySQL Workbench, que você tem uma visão do banco, né? Então você consegue saber o que tem dentro desse banco, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho, eu tenho uma parte que mostra as tabelas, eu não tenho nenhuma tabela, né? Então não fiz nenhuma tabela aqui. Aqui tem a parte das views, eu não fiz nenhuma view, lógico. As procedures e as functions, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um banco que tenha várias tabelas, várias views, procedures e functions, eu vou conseguir encontrar por aqui, né? Então, essa é uma das facilidades do Workbench, né? Por isso que o pessoal usa bastante. Mas, assim, eu sempre sou da opinião que se você está numa empresa que utiliza o MySQL Workbench, lógico, você tem que usar e abusar, porque ele tem bastante coisa. Mas normalmente as empresas eles fazem todas essas operações com banco de dados, né? Eles têm ou outros softwares ou eles vão via linha de comando, né? Via linha de comando. Então, é legal que você aprenda o básico mesmo da linha de comando e depois você pode usar aqui, enfim, que é bastante interessante. Bom, e aí, pessoal, como vocês veem, né, eu mostrei algumas informações aqui, só que aqui eu não tenho, né, não tenho nenhuma tabela, não tenho nenhuma view, enfim, não tenho nada, tá? Então eu vou criar, tá bom? Então no banco de dados chamado escola, eu vou criar uma tabela, certo? Então eu venho aqui no Create Table, tá? Aqui tem uma questão, né, sobre usar maiúscula ou minúscula, normalmente o SQL ele não interfere muito nisso, tá? Ele não é case sensitive, né? Que interpretar maiúsculo ou minúsculo. Então, mas normalmente o pessoal usa maiúscula, né? Eu até hoje não sei o porquê, tá? Mas eu acho interessante. Então, você pode usar minúsculo também, não tem problema, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um create table, certo? Create table. E o nome dessa tabela
tabela escola, né, que como a gente pode chamar tabela secretaria, certo? Vou colocar aqui, ó, secretaria, tá? Então vou chamar uma tabela chamada secretaria, e aí essa tabela eu preciso colocar um campo nela, né? Eu vou colocar um campo, deixa eu colocar um campo aqui, vou colocar um campo CPF, sei lá, matrícula, né, matrícula. Secretaria, você pode ter a matrícula dos alunos, enfim, tá? Vou colocar essa daqui, e aí eu vou colocar com uma matrícula de 6 números que seja. Vou usar o varchar, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Sai uma mais aqui, sai uma mais aqui, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, né? Tem mais um aqui, perdão. Então, o que que eu estou criando? Eu estou criando uma tabela, tá? Com o campo matrícula, com o tipo de campo, o tipo do campo de varchar, tá? E com 6, tamanho 6. Tá bom? É só um exemplo, pessoal, só para vocês verem como criar uma tabela em um campo assim. Se eu quisesse colocar mais um campo, eu colocaria uma vírgula aqui, né? E eu colocaria, sei lá, alunos, sei lá, não, alunos é estranho, né? Funcionários. E colocaria só teste, tá, pessoal? Colocaria sei lá, 50, sei lá, um negócio assim. Tá bom? É só para fazer teste mesmo, tá? Só para mostrar como criar uma tabela e esses dois campos. No próximo vídeo eu vou mostrar como você declara os campos, né? E aí eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe. Aqui é só para mostrar o banco mesmo, tá bom? Então, fazendo isso, coloco ponto e vírgula, posso selecionar aqui, né? E vir aqui, eu posso dar Ctrl Enter, tá? Vou dar Ctrl Enter, que eu estou na mesma linha, e dou Ctrl Enter, deixa eu ver se tudo é certo, vamos criar, não deu ainda. Tá, agora tem um negócio bem interessante, tá? O que que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com bancos de dados no MySQL, a gente precisa falar para ele qual banco que a gente está trabalhando. Aí você fala, pô, mas acabei de criar o banco escola, né? É lógico que é a escola. Não, ele não interpreta isso, ele só interpreta que você criou o banco escola, ponto, né? Agora você precisa falar para ele, ó, MySQL, estou usando aqui tal banco, certo? Então o que que você precisa fazer? Use escola, né? É uma obrigatoriedade chatinha, mas precisa fazer isso daí, porque você pode ter um ambiente com vários bancos, né? Então, para você saber de que se trata do bancos de dados escola, você precisa mostrar para o MySQL isso, tá? Então, eu venho aqui, executo ele, posso executar Ctrl Enter, eu venho assim e faço. Usa escola, ó. Então, deu verdinho, tá? Esse verdinho aqui, pessoal, é sinal que as coisas estão dando certo, tá? Se for vermelhinho, você está fazendo coisa errada aí. Tá bom? Então, deu verdinho aqui, então tá usando escola. Legal, agora vamos lá. Estou usando escola, e agora vou dar o Ctrl Enter aqui e vou criar minha tabela. Criou minha tabela, ó, deu verdinho aqui, certo? Agora, minha tabela precisa mostrar aqui. Por quê? Porque eu criei uma tabela secretaria com 2 campos, matrícula e funcionários, né? No meu banco escola, certo? Meu banco escola está aqui, tabelas não tem nada, mas eu preciso fazer o quê? Atualizar. Eu atualizo, apareceu a setinha aqui, ele vai mostrar, ó, a nossa tabela secretaria. Secretaria com quais são as colunas de secretaria? Matrícula e funcionários, certo? Então, basicamente isso, eu criei um banco aqui, eu já tenho um banco de dados chamado escola com a tabela secretaria, né? E assim, existem comandos para você adicionar mais tabelas, para você adicionar mais campos, né? Então existem vários, tá? Existem vários comandos que vocês podem fazer isso, tá? Eu acho que naquele vídeo que a gente fala um pouquinho sobre os tipos de comandos, né, que a gente tem, e no próximo vídeo também vocês vão aprender algumas coisas que eu acho interessante para você fazer essa manipulação com os dados, né? Criação e manipulação. Certo? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Quando a gente trabalha com MySQL, né, o Workbench, ele dá essa facilidade, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer só mais um exemplo. Vou criar aqui outro banco, tá? Então, um create database, eu vou colocar aqui escola 2, certo? Não, sem pizzaria. A minha criatividade tá lá embaixo. Então, eu vou criar um banco pizzaria, certo?
Então, vou lá, venho aqui, seleciono, aperto o negocinho aqui e Create Database Pizzaria. Então, vou atualizar e vai aparecer minha pizzaria aqui, certo? Veja, ó, o escola, ele que está sendo adicionado, ele que está sendo selecionado aqui, né? Então, por isso que ele não... esse use aqui, ó, fez eu escolher esse escola, né? Só que agora eu não quero mais usar o escola, né? Então, eu vou lá para o pizzaria. Então, eu vou colocar aqui, ó, use pizzaria, certo? E vou dar o meu Ctrl Enter aqui, ó, na mesma linha. Deixa eu ver. Errei alguma coisa aqui? Errei, né? Bom, pessoal, e aí, né, vocês viram, eu fiz algo errado aqui, né? Eu escrevi o pizzaria aqui com Z só e com 2 As, né, na correria. Então eu vou fazer eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e colocar um drop schema para eu apagar o meu banco, tá? Só que eu não vou fazer isso por aqui, eu vou usar por aqui, ó. Certo? O que que eu vou fazer? Colocar um drop, tá? Drop pizzaria. Deixa eu escrever certinho lá, né? Ou seja, o errado, quer dizer, né? Drop pizzaria, tá? E vou dar o Ctrl Enter. Deixa eu ver, drop pizzaria ou drop database pizzaria? Não, acho que é drop pizzaria já vai. Deixa eu ver. Não, olha só. Deixa eu ver. Pizzaria tá certo, né? Tá. Drop database pizzaria. E aí eu dropei minha pizzaria, certo? Vou atualizar aqui, ó. Não, nem precisa atualizar, já desapareceu, certo? Então, se você queria errado, você precisa corrigir, né? Então, eu dropei ele e vou criar outro, tá? Então, como eu vou criar outro? Deixa eu apagar ele aqui. Agora eu venho aqui e faço certinho, ó. Pizzaria, certo? E vou dar Ctrl Enter. E agora ele vai criar a pizzaria certinho, certo? Deixa eu ver, olha lá, apareceu pizzaria, tá? E aí, né, como eu queria fazer antes, eu vou querer usar o pizzaria, né? Então eu venho aqui e uso pizzaria. E agora, ó, ele fica selecionado aqui, certo? E aí, então, essa é a questão, né? Por isso que você precisa usar esse use, né, para você usar aquele banco, tá? Você precisa fazer isso, que é uma obrigatoriedade aí do banco, porque você precisa saber. Por isso que eu até comentei no outro vídeo que banco de dados como eu posso dizer, ele é muito exigente em algumas coisas, né? Então, se você, o jeito que você insere o dado, se tiver errado, ou você tem que colocar uma permissão certinha para você poder manipular o banco, ou você tem que usar o banco certo, né, para você não usar outro, enfim, né? Então, ele é bem exigente, assim, por isso que a gente precisa prestar bem atenção. Certo, pessoal? E aí, só mais uma coisinha, tá? Que eu tenho para mostrar para vocês. Vai ter um banco aí que vocês vão conhecer, né? Que é é o Banco Copa do Mundo, tá? Um banco aí que a gente tá em estudo. E esse banco, ele já tem uma modelagem, tá? Uma modelagem, quando a gente... É aquela parte visual do banco, né? Já tem uma modelagem. Eu tenho um arquivo aqui da modelagem desse banco em MySQL, só que é parte visual, né? Então, quando vocês estudarem modelo conceitual e modelo lógico, vocês vão identificar como que funciona, tá? E aí você consegue abrir também, né? Você tem outros softwares, né? Como o BR Modelo, que você consegue fazer essa modelagem, só que você consegue também aqui no Workbench, tá? E aqui no Workbench, eu acho que no BR Modelo dá para fazer também. Você consegue gerar o script de criação do banco, tá? Que eu não acho legal, mas é legal que vocês saibam que existe, né? Então, eu vou aqui, eu vou lá nas minhas pastinhas mesmo, eu tenho ele aqui, ó, Copa do Mundo, tá? E que não é esse, é um que ele é sozinho, tá? Deixa eu ver se eu não apaguei ele. Deixa eu voltar, ele tá aqui, ó, esse aqui, ó, Copa do Mundo, tá? Vou clicar 2 vezes nele, ele é um arquivo do MySQL Workbench, né? Ele aparece aqui, ó, MySQL Workbench, tá? Então eu vou clicar e vou abrir, e ele tá aqui, ó, esse é o nosso banco Copa do Mundo, tá? É um banco que o nosso amigo, o professor Sóstenes, desenvolveu para a gente, tá? Ele que modelou isso daqui. É um banco bem completo, né? É legal que você tem... Isso aqui é um sistema de controle de Copa do Mundo, né? Como se fosse isso. Você tem jogos, estádio, grupo, né? Você tem aqui as seleções, os gols, né? Você tem os relacionamentos entre as tabelas, né? Então, se você viu o vídeo anterior aí,
sobre relacionamentos, vocês vão entender que, né, um para muitos, um para N, né, ó, tem aqui desse lado você tem, quais que são cada um, né, se você consegue saber, sei lá, essa relação aqui, ó, você consegue ver por aqui, né, por esse ícone, qual que é qual, certo? Então isso aqui é legal, pessoal. Então isso aqui é a ferramenta do Workbench, né, que você consegue também trabalhar com banco de dados de uma forma visual, né, a forma gráfica e visual, e é interessante que você tem algumas coisas aqui, tá, enfim, que eu tinha comentado com vocês conseguem fazer um negócio que é forward engineer, né, que não é o contrário de engenharia reversa, que esse daqui você consegue, deixa eu ver se é esse ou se é o outro, você consegue gerar o script daquela tabela, ó, isso mesmo. Você consegue gerar o script de criação desse banco de dados, né? Então, sendo por ali, ó, indo para frente, ó, você consegue gerar todo o script daquele banco, tá? Não é legal, pessoal, isso aqui. Eu fico insistindo porque o pessoal gosta de, não tenho paciência de escrever SQL, eu vou direto na criação do banco lá. Não, pessoal, não façam isso, não. Façam na mão, no código, que é legal, vocês aprendem, e no mercado de trabalho aí, vocês vão encontrar bastante essas situações, tá? Então, acho que é interessante que vocês não pulem essa fase. Certo, pessoal? Então esse vídeo aqui era só para mostrar mais ou menos, né, como que é o MySQL Workbench. Com o tempo vocês vão pegando aqui né, como que você trabalha, tem algumas, né, como você tiver perdido lá para fazer sua conexão, ó, você tem por aqui, né, você tem mais alguns campos aqui, algumas opções, configurações legais, né, e aqui ficam os bancos, tá? E esquema a gente chama de banco, tá? O esquema é o próprio banco, certo? E aí aqui você tem ele, você consegue identificar as coisas dentro do seu próprio banco, né? Dos bancos, né? Que são, como você viu, pode trabalhar com vários. E aqui você tem essa janelinha de query, você pode abrir outra janelinha, né? É isso aqui, ó. Pode criar outra, né? E trabalhar, continuar trabalhando com o banco, tá? Voltar para essa, você quer, sei lá, aqui você quer criar o script de criação do banco, né? E aqui você quer criar o script para preencher o banco, né? Para popular o banco. Então você pode, enfim, isso aí depende do seu fluxo de trabalho. Certo, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como se declara alguns campos, tá? Não vou colocar todos, que são vários, né? Mas eu acho que é interessante alguns, pelo menos, os mais conhecidos, algumas particularidades. Vamos fazer alguns testes de enfiar dados a mais lá, só para gerar os errinhos aqui para vocês verem como que funciona. Tá bom? Então é isso. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.